Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa live. E hoje eu não vou falar sobre doenças físicas, mas eu vou contar algo que aparece mais no comportamento e nas nossas escolhas das profissões e também dos relacionamentos. Você vai descobrir que aqui não tem nada por acaso. Que você vai descobrir aqui que você está vinculada ao seu parceiro, à sua parceira, as pessoas que você tem mais afinidade, os seus amigos, as pessoas do seu trabalho. Não pense que é por acaso que vocês vão lá em uma mesma empresa. Não é não. Por quê? Porque você tem um Wi-Fi aí, um endereço e vai atraindo as pessoas conforme o que você viveu e conforme as suas programações. Então, hoje eu não vou falar sobre a curvatura menor do estômago, câncer e etc. Mas eu vou contar algo maravilhoso que eu me encantei quando eu descobri que existe uma explicação por que eu caso com esse homem, fico um tempo e de repente a relação deu certo o tempo que deu e cada um segue o seu caminho. Por que que você nasceu menina? Por que que você nasceu menino? E até o para que nascem os homossexuais também. Então, sempre tem uma razão, e eu vou colocar biológica atrás de cada escolha. Eu sou a Bernadette Basqueira Ferreira Lopes, sou escritora e também desenvolvi um método que se chama o Código Biológico, a Arte de Sentir o Corpo. Sabe, eu estou um pouquinho cansadinha porque eu estava arrumando a minha mala. Por quê? Porque eu vou viajar. E essa viagem, enquanto eu estava ali arrumando a mala, eu falei, por que ou para que eu acelerei tanto para trazer esse assunto hoje? Sabe por quê? Porque eu me programei. E alguns meses atrás eu disse, depois que eu terminar a biblioteca interior, histórias que moldam nossos relacionamentos, projeto sentido gestacional e transgeracional, eu vou tirar férias. E chegamos ontem, não tinha nada programado, e eu disse para o meu filho, vamos fazer essa live, porque dentro de mim tinha essa necessidade de eu trazer esse assunto para vocês. E acreditem, também isso é uma programação. E por que eu estou falando com vocês? Não é porque eu estou querendo vender o livro, ou porque... Sabe por quê? Porque em algum momento da minha vida eu não fui ouvida. Eu não fui escutada. As crianças lá na minha família, muitas vezes, quando chegava a visita, era, saia da mesa, que aqui só fica adulto. Isso aqui é conversa de adulto. E isso foi moldando a minha vida, e adivinhe o que eu vou fazer? Quando nós vamos para uma profissão, e o que eu estava fazendo até um determinado tempo, era uma reparação. Para quê? Buscando os aplausos, buscando o olhar do outro. E aí eu até fui fazer, uma época, contação de história. As pessoas me contratavam, eu estudava a árvore genealógica deles, eles traziam os conteúdos, as peripécias que eles viveram, e eu me vestia de uma nona italiana e ia lá e contava aquela história. Vocês acham que era eu que estava ali contando a história? Não. É uma memória
de uma ancestral minha, da minha avó, chamada Ana Albina, e outra. Eu tenho até uma irmã que se chama também Ana Albina. E quando nós recebemos o nome de uma avó, de um avô, de um ancestral, sabe qual que é a programação? Seja igual a ela. E aí, quando você descobre como era essa pessoa, você vai ver qual era a programação, qual era o roteiro que eles disseram para você seguir. Mas vamos ver aqui se tem alguém por aqui. E me contem, vocês já ouviram falar do projeto Sentido Gestacional? Quando eu descobri isso, eu fiquei encantada. E eu buscava livros e procurava e não encontrava um conteúdo. Então, na Espanha, fiz curso sobre o projeto Sentido, no Uruguai, e fui buscando, só que era conteúdo muito pequeno, era muito pouco. E o que eu fui construindo? Pegando um pedacinho daqui, outro ali, e eu fui costurando. E hoje eu trago para vocês esse livro. E aqui, por que eu me inspirei nesse título? Biblioteca Interior. Você sabia? Eu, você, nós trazemos uma biblioteca. E nessa biblioteca, talvez agora seria esses arquivos digitais, e cada uma tem uma pasta. Então tem a pasta dos relacionamentos, tem a pasta dos relacionamentos afetivos, tem a pasta do se você vai ter filho ou não vai, o que você vai fazer na tua vida, na sua profissão. E aí nós vamos descobrir que a história, já começou há muito tempo. E vamos dar as boas-vindas para quem está chegando hoje aqui e quem vai vir também para essa live, porque algo muito importante você vai descobrir hoje aqui. E aí, meus queridos, eu descobri que o nosso inconsciente vai atrair o parceiro. E aí, olha, eu faço a continha e no livro tem como você encontrar se o seu parceiro é um duplo ou doble de algum ancestral seu. Aí você vai fazer a continha. 7 dias antes da fecundação, 7 dias depois da fecundação. 7 dias antes do nascimento e 7 dias depois do nascimento. E nesse intervalo, vai ter as pessoas da sua família, quem faz aniversário dentro desse trajetinho aqui, 7 dias antes ou 7 dias depois, essa pessoa está em ressonância com você. Por exemplo, eu fui descobrir quando eu estava estudando, há uns anos atrás, o meu inconsciente, depois que eu saí do convento, então eu vou para o convento, e quem está lá no convento? As madres, as mães. Porque quando eu nasci, a minha mãe tinha 45 anos. Certamente, algo dentro de mim tinha uma necessidade de mãe. Alguma necessidade não satisfeita. E como a minha mãe já estava velhinha, então eu vou para o convento buscando uma mãe. Eu saio do convento, fico um ano fora, 7 dias antes de eu conhecer 7 dias antes do meu marido vir morar para Campo Largo, eu conheci ele. E foi num salão onde tinha muitas pessoas, muitos homens, muitos rapazes, e sabe, no meio de todos aqueles, foi aquele homem que eu me conectei, e ele se conectou comigo. Então, descobri
que para o meu inconsciente, ele era a minha mãe. Você vai dizer, mas Berna, que loucura é essa? Não, meus queridos. O nosso inconsciente encontra estratégias para trazer alguém para satisfazer aquela necessidade não satisfeita. E quando você sabe disso, você pode dizer, você agora, eu descobri que você representa a minha mãe, mas você é o meu parceiro, você não é a minha mãe. E além disso, eu descobri que eu representava para o inconsciente dele, eu era doble ou dupla do pai dele. Para o inconsciente dele, eu estava fazendo o papel de pai. Você vai dizer, nossa, que interessante. Sim, meus queridos. E aí vocês podem descobrir. Eu atendi umas pessoas que fazem o aniversário no mesmo dia, os dois fazem aniversário no mesmo dia, e os dois é como se fosse um só. Vou dizer, por exemplo, Fernando e Fernanda. Então, quando tem casais que têm esse nome masculino e feminino, aí é como se eu estivesse trazendo um gêmeo. É como se fosse um irmão. Mas você imagina a confusão que dá? Por exemplo, eu casada com a minha mãe? Ou descubro que esse meu parceiro representa um irmão para mim? E aí o nosso inconsciente, ele vai encontrar estratégia de solução. E vai fazer o quê? Vai chegar um ponto que se perde a conexão sexual, a conexão afetiva muitas vezes, ou até a questão de não ter filhos. De um deles aparentemente ser estéril, atrai um parceiro e às vezes ele também não quer ter filho, mas uma parte diz eu quero muito, mas quer intelectualmente, porque a programação é inconsciente. Então, o que um casal, quando descobre essa questão de não conseguir ter filhos, e tem alguns que está com a saúde perfeita, tanto a quantidade de espermatozoide, óvulos e tudo, e não conseguem gerar filhos. Por quê? Porque pode ser que aí no inconsciente desse casal, eles estejam, se chama incesto simbólico. Não é um incesto real, mas para o inconsciente, então você imagine, é proibido, é uma lei não ter filho com os mesmos familiares. E aí, o que acontece? Não tem como gestar filhos. Por quê? Porque a natureza vai encontrar uma saída. Ou, por exemplo, uma mulher que morreu no parto. Essa neta, bisneta, ou sei lá que lugar que ela está ocupando, se ela está vinculada a essa ancestral, ela pode não ter filho também. Por quê? Porque ter filho é morrer no parto. E a solução é ou ser estéril ou encontrar um parceiro que seja estéril, ou ambos não gerarem filhos, porque ali tem uma programação, você tem que viver. E dar à luz é morrer. Então, a biblioteca interior, histórias que moldam nossos relacionamentos, vai falar do projeto sentido. E o que é esse projeto sentido? Infelizmente, Marc Frechet, que era um psicólogo, oncólogo, ele não deixou nada por escrito.
Então ele dava aulas, ele foi discípulo do Hammer, quer dizer, discípulo não, discípulo fica meio assim. Ele foi aluno do Hammer e ele trabalhava com as mulheres. E a maioria das mulheres que vinham para trabalhar com ele eram pacientes com câncer e com esclerose múltipla. E aí ele foi estudando, atendendo as pessoas e chegou a um ponto ele disse: tem algo acontecendo aqui na minha vida. E o que aconteceu? O ciclo da vida dele era moldado em 9 meses, 18 meses. 9 meses de um relacionamento, 9 meses de um trabalho, 18 meses. E ele estudando também a Anna Anselan Schutzenberger, que fala sobre essa memória, essa síndrome de aniversário, ele começou a ligar com o que acontecia na sua vida. E aí ele vai investigar. A sua mãe e o seu pai, eles eram um casal, só que tinha uma questão política. E como até hoje tem, por isso que existe esse negócio de rivalidade, é por causa de território. Quando as pessoas não têm território, não têm identidade, elas ficam brigando. Como se fosse ali um osso e 2 animais brigando ali por aquele espacinho. E acontece que ela estava em um lado e andou cometendo alguns crimes. E aí ela ia ser presa. Só que você imagine, eu preciso encontrar uma forma para evitar ser presa. E ela disse: então, vamos fazer um filho? Escutem aqui. Marc Frechet fala: então eles resolveram fabricar um filho. E aí nasce esse menino. Quer dizer, nasce não. Ela está grávida, vai para a prisão. Imagine uma grávida lá dentro da prisão. Ela não tinha conexão com esse bebê. Ela não queria ter filho, mas a solução era: eu preciso ter um filho para que a minha pena seja atenuada. E aí nasceu esse bebê e ele ficava nos braços das outras prisioneiras lá. Então ele estava sempre rodeado de mulheres. Quando completa um ano, 18 meses no caso, ela sai da prisão. E aí, claro, ele vai ser psicólogo. Para quê? Então as profissões que nós escolhemos também têm um para quê. E se talvez no inconsciente dele era necessário talvez uma psicóloga, um psicólogo para fazer uma terapia para que ela parasse de fazer determinadas coisas, então ele vai ser o psicólogo. E a maioria das pessoas que vinham, ele trabalhava com a nova medicina germânica, ele conseguia encontrar o que aconteceu e qual era a solução que o corpo estava dando. E aí as mulheres, praticamente 100% delas, se curavam. Até meio estranho dizer se curavam, porque a própria doença, que nós chamamos de doença, não é uma doença. Ela é um programa biológico solucionando algo. E aí, como o programa dele era salvar a mãe prisioneira, adivinha quem é que vinha? As mulheres prisioneiras. Mas as mulheres prisioneiras em uma cadeira de roda, ou no seu próprio corpo, com a esclerose múltipla. E aí ele ia descobrindo o que tinha acontecido, como que ela
não pôde. Então, quanto mais ela percebia que ela estava numa cadeira de roda ou com o diagnóstico médico, esse medo gerava o quê? Então eu não vou andar. E aí tinha uma desvalorização e cada vez mais ela ia ficando e não solucionando isso, acabava ali definhando. E aí, quando elas entendiam o que tinha acontecido, era quase um milagre. Então, meus queridos, é muito importante sabermos que existe um programa, um projeto sentido que molda, que indica esse trajeto para nós seguirmos. E também a questão aí do transgeracional. Eu atendi uma moça que ela era intérprete, uma moça linda, super articulada, e ela disse: Berna, sabe por que eu estou vindo fazer terapia? Porque eu não consigo me manter tendo essa profissão de intérprete, de tradutora. E aí fizemos a terapia e ela toma consciência do para que ela não ganhava, não fabricava, não é ganhar dinheiro, é fabricar o seu dinheiro. Por que ela não fabricava? Porque ela estava em ressonância com esse avô, que era um alemão, e tinha uma época que vieram aqui no Brasil os estrangeiros, e era proibido falar o italiano, falar o alemão ou outra língua. Eles eram presos e punidos. E o que vocês imaginem um alemão chegando aqui, ele não tinha como articular, já era alguém que sofreu na guerra, então imagine o trauma dele de vir do próprio país dele, sair de lá, deixar a família e vir para cá. E aí ela entendeu o para que ela foi ser intérprete, porque o seu avô tinha sido preso. Ficou, não sei quanto, ficou 1 ano e pouco preso, porque ele era um alemão muito dialeto que não dava para entender. Então você imagine aquela pré-célula daquele espermatozoide que vai ser o pai dessa moça, vem impregnado com essa memória e ela vai para uma profissão de reparação. Por quê? Porque faltou um intérprete para ajudar o seu avô a se comunicar de forma adequada. Quando ela entendeu, sabe, quando ela dá um suspiro e diz, faz todo sentido. Então, meus queridos, quando você não está recebendo dinheiro de forma adequada, você não está fabricando o dinheiro, é porque provavelmente... Internet? Agora voltou. Voltou? Então, continuando, a internet voltou. Eu acho que deve ser aquele cometa passando por aí, né? Então, vamos lá. O que esse livro traz, meus queridos? Essa proposta é que você visite a prateleira da tua alma, onde estão guardadas as histórias que explicam teus vínculos, tuas dores, os teus amores. E aqui tem muitas histórias dos atendimentos que eu faço também, e do para que vem determinados amores na nossa vida, o que essa pessoa está representando.
Também, quando o meu desejo de escrever esse livro e passar para vocês é porque eu me encantei. Eu falei, então não é à toa que eu vou gostar lá da Miriam, da Argentina, que a Miriam, para mim, ela representa o meu irmão. E sempre, isso, travou, Dionedak, sim, mas agora voltou. E aí, nós vamos descobrir por que nós temos afinidade com algumas pessoas, alguma amiga, amigo. A roda de amigos, cada um representa alguém. E às vezes, vem alguns amigos que representam alguém que fazia, digamos, aí que nós estamos vinculados. Eu lembro que tinha um que disse, olha, eu tenho um amigo que só me sacaneia. Ele faz coisas para me humilhar e o tempo inteiro eu estou sempre na defensiva porque ele fica fazendo bullying. Agora a gente fala bullying, né? Quem é que esse rapaz representava? Um tio dele. Então, verifiquem, infelizmente, a nossa tradição não valoriza fazer a árvore genealógica, colocar as datas de nascimento, de morte. Por quê? Porque nós ainda não aprendemos a valorizar isso. Talvez agora eu percebo que tem muitas pessoas fazendo também a sua árvore genealógica, e isso vai ser fundamental para você saber as histórias. Eu lembro do Salomão Celan, que ele contava de um arqueólogo, e ele sempre, quando saía fazer passeios, você imagine, até no passeio ele ia e comprava estátuas sem cabeça, só com o corpo. E ele tinha uma coleção. E aí ele descobre que o avô, o bisavô dele, agora não me recordo, foi decapitado. O inconsciente dele estava vinculado a esse avô e através dessas estatuetas aí, dessas esculturas sem cabeça, o inconsciente dele estava trazendo para ele algo que ele precisava ver. Então, quando você escolhe também determinados objetos, determinadas pinturas, obra de arte, até o tipo da vestimenta, o motivo, as estampas que tem, pode ser que tenha algo relacionado também que o seu inconsciente está tentando expressar. Faz sentido isso? Então, meus queridos, nesse livro vai falar aí do projeto Sentido Gestacional, o inconsciente que escolhe por nós. Você acha? Isso aqui não está no livro, mas eu acho que vai ser interessante eu contar para vocês. Você sabia que quem escolhe o parceiro é a mulher? Por que eu vou contar isso aqui? Isso aqui não está no livro, está bem? Senão vocês vão procurar e depois vão dizer, Berna, não está. Eu atendi uma moça, então cuidado com esses relacionamentos também à distância. E ela entrou, não sei se era Tinder, o que era, ela se encontrou com um homem do estrangeiro e foram conversar. Então, esse é o amor da minha vida. E adivinha o que aconteceu? Ela vendeu o apartamento dela, pegou tudo o que ela tinha e viajou para esse país para se encontrar com esse homem e se casar. Só que ela chegou lá, uma parte, a maioria da parte de toda a história, do que ele mostrava, era verdade. Mas a outra parte
que ela desconhecia, e agora eu vou contar para vocês, que era o cheiro. Ela não se encontrou pessoalmente com ele, então ela não sabia se esse cheiro era compatível com ela ou não. Sabe por quê? Porque nós temos aqui, somente as mulheres, se chama complexo de histocompatibilidade. São glândulas que farejam o cheiro do homem que vai fecundar os seus ovos. E o que aconteceu? Esse homem, além de representar um irmão dela, porque fizemos a continha, o cheiro dele era como se fosse da família. Ela disse, eu não suporto o cheiro dele. Eu tenho até náusea. E adivinha? Em 6 meses, ela engordou 17 quilos. Por quê? Porque vai ativar também o glucagon. Ela tinha momentos que ela ficava super faminta e queria comer doce, então ela entrava numa compulsão, porque ali tinha uma sensação de asco e de nojo e de resistência também. Aí eu disse para ela, o que você quer? Você entendeu bem o que o seu corpo está dizendo? Está dizendo que esse homem é muito semelhante ao seu DNA aí. Ele é como, se for fazer um teste, ele é alguém aí que você faz parte da tua família, talvez até doação de um órgão aí. Então, não sei o que ela vai decidir. Por isso que se vocês vão, tem algum parceiro aí que se encontram online aí, você pode descobrir se realmente esse homem condiz com o teu cheiro aí, com o teu ser, é sentir o cheiro. Por isso que tem mulheres, você diz assim, mas olha, parece que não tem nada a ver, sabe aquela coisa assim muito distonante? Acontece que ela diz, nossa, aquele cheiro dele é maravilhoso para mim. E quem ele representa, você vai verificar, representa alguém da família. Então eu percebi que cada pessoa é um livro vivo. E você vai ver que você também é um livro vivo. E aí você tem uma biblioteca que vai trazer informações para você que você desconhece. Mas agora você sabe um pouquinho do que é que está mostrando através dessas descobertas, tanto do Marc Frechet como do Salomão Celan. Então, esse livro, A Biblioteca Interior, Histórias que Moldam Nossos Relacionamentos, Projeto Sentido Gestacional e Transgeracional, traz esse conteúdo maravilhoso. E é um livro digital. A partir de amanhã, você pode acessar www.bernacursositerapias.com.br ou aqui na live vocês podem dizer, olha, eu quero o livro, tá bom? E aí vocês vão descobrir algo que também eu fiquei fascinada. Eu disse, eu quero passar para as pessoas isso também que não tem nos livros por aí. E vocês estão convidados a seguir aí o Instagram, Facebook, TikTok e YouTube também. Eu tenho um canal que se chama Bernaterapias. Lá tem bastante conteúdos que talvez
acrescente na vida de vocês. Porque, olha, hoje em dia tem muita informação, mas tem que escutar algo que traga um alento para o nosso corpo, para a nossa alma, e que ajude você se desvencilhar dessas amarras, descobrir que não é uma sentença, que você pode, mesmo estando em um relacionamento, que ele represente alguém da tua família, você pode passar para o seu inconsciente que é seguro e que esse ancestral tem um lugar e que você tem escolha. Oi, Giovana, sinto a mesma dor no joelho que a minha mãe sentiu com a mesma idade. Isso, aqui está, meus queridos, se chama ciclo biológico memorizado. É interessante que quando tem a mesma idade, é como se, então aí teria que ver se você não é um doble da tua mãe também. Que bom, Giovana, vou contar algo bem importante. Ixi, parece que a internet às vezes dá uma... Eu atendi um menininho que estava com problema no pulmão e a mãe disse, Berna, faz tantos anos que eu atendi com você e esses dias eu vi você lá no Facebook, eu disse, é a Berna que eu preciso levar o meu filho. Tá indo a internet aí? Uhum. E 10 anos depois que eu atendi ela, eu atendi o filhinho dela. E o menino veio e é tão lindo, gente. É tão maravilhoso a espontaneidade. E as crianças, elas adoecem, mas praticamente todas as doenças estão representando o conflito dos pais. Você imagine, ele vai fazer 9 anos, aquela pré-célula aí, daquele óvulo que seria ele, quando eu atendi essa moça, ela veio porque ela tinha um namorado e ele morreu numa morte trágica por causa de tráfico e etc. Aquela dor dessa mocinha e reconhecer o corpo do namorado foi algo terrível. E adivinhe onde que estavam as cicatrizes, as feridas que ficou impactado? Exatamente aí no pulmão. E ela estava, porque a maioria das vezes aqui eu faço a terapia com a mãe, quando são crianças pequenas aí. E daí eu falei, sabia? Então ela disse, Berna, contando ali, e você me atendeu e tal. Eu falei, fulano, sabia que você já me conhece então? Por quê? Porque antes de você nascer, a sua mamãe veio aqui porque ela estava com muita dor, ela estava com muito sofrimento. Conte para ele que quando você veio aqui, você tinha um namorado. Ele fez um desenho sem saber, mas o inconsciente sabia exatamente onde tinha tido aqueles ferimentos naquele namorado da mãe. Então, meus queridos, tem algo além do que nós pensamos saber. E também nesse livro vai falar sobre do útero ao mundo, o significado da nossa chegada, os tipos de parto, os tipos de nascimento, se foi nascido com o cordão umbilical no pescoço, passou do tempo, veio antecipado. E algo bem interessante que não tem por aí, no capítulo 8, fala sobre o dinheiro, a abundância e as primeiras memórias. E eu ainda estou estudando sobre isso, mas eu descobri
que a questão da prosperidade, de fabricar o dinheiro e ser abundante na vida, tem a ver com o nosso momento ali da barriga da mãe, mas especialmente no momento da amamentação. E aí nós vamos ver então as datas, nomes, as datas que se repetem, os mesmos nomes. Por isso que nós devemos tomar cuidado. Nós achamos, não, eu vou honrar o meu pai, o meu avô, eu vou dar o nome para o meu filho. É algo inconsciente aí. É como se você desse uma identidade para o teu filho dizendo, ó, você vai ser a fotocópia, vai fazer igualzinho o teu avô, o teu pai, teu bisavô, etc. Evitem colocar nomes de familiares porque não é bom. O luto silencioso. Então, como identificar um filho substituto? Outro dia vou até falar um pouco mais sobre isso. Por exemplo, se tem um aborto ou uma criança morre antes de você nascer, o inconsciente da mãe ou do pai ou da própria família vai fazer com que venha um próximo filho e substitua o lugar daquele que morreu. E aí você vai entender que muitas vezes você não está vivendo a sua vida. Você está vivendo um pouquinho da sua vida e o restante daquele ancestral, quer dizer, daquele irmão, e você está substituindo. É muito maluco dizer isso, mas é muito comum eu encontrar aqui no consultório pessoas que estão carregando, um morto, uma memória de um morto. E aqui nós vamos ver também até a forma como a pessoa se veste, a cor da pele dela. E por que eu falo isso? Vocês sabem que, além do meu cabelo branco, mas agora até que eu estou um pouquinho coradinha, mas eu era como se fosse um fantasma. E aí eu descobri que eu estava no lugar substituindo um irmão e também carregando essa memória de uma avó minha. E aí vai ter o quê? Vai aparecer o quê? Anemia. E às vezes você não sabe por que tem anemia. É como se o seu inconsciente estivesse dando esse oxigênio, esse ferro. Para quem? Para que esse morto viva. E aí, quando você entende, você diz, opa, é hora de eu assumir o meu lugar e eu reconheço que você existiu, a sua vida é a sua vida, e a partir de hoje eu sigo a minha. Oi, Luzia querida, que bom que você está aqui. Já estamos finalizando, meus amores. Então, tem os ciclos biológicos memorizados também, que você pode buscar aí, o que se repete. Então, a nossa querida, quero ver como que é o nome dela aqui, que eu esqueci, ela falou que a mesma idade da mãe, ela estava com dor no joelho. Então, você tem que ver agora que idade você tem, metade da sua idade, você vai para trás e vai ver o que aconteceu. Depois encontrou metade ali e vai vendo até você encontrar o que foi o programante aí. Temos então também o incesto simbólico e a sexualidade reprimida, o porquê que muitas mulheres têm problemas de orgasmo ou problemas de doenças também, que não é doença, mas são soluções biológicas aí, problema de infertilidade. Outro capítulo, reparação e escolhas inconscientes, história por trás da profissão de reparação, e ali tem uma gama muito grande de todas as profissões aí.
E aí você pode descobrir o porquê que você vai ser assistente social, porquê que você vai ser fisioterapeuta, para que você vai ser enfermeira. A criança ferida governa as nossas relações amorosas. Isso aqui, olha, daria um livro. Só esse título aqui já está dizendo, ó. A criança ferida governa as relações amorosas. Porque nós vamos nos atrair também com esses nossos parceiros e parceiras. Não é o amor que está te unindo. Quando eu descobri isso, eu falei, mas que sacanagem, né? Nós somos atraídos pelos nossos traumas. Quem se une aqui são os nossos traumas, as nossas dores. E vem esse parceiro, com essa parceira aqui, ó, um vai mostrar para o outro as suas dores. Então, o casamento, quando eu descobri isso, fiquei também um pouquinho decepcionada. Mas é uma dose de realidade e faz bem. Casamento não é para ser feliz. O casamento é para você se tornar consciente do que o outro te mostra. Então, é muito bom estar em um relacionamento para saber o que você precisa se curar. Se você atrai um homem que o tempo inteiro está te desvalorizando, colocando você lá para baixo, você vai ter que olhar para isso. É a tua criança que atraiu essa criança que está também tendo esse comportamento. Faz sentido, meus queridos? Oi, Salete querida, lá do Mato Grosso. E, finalizando, nós vamos, então, entender que o convite desse livro é que cada um possa visitar suas prateleiras internas com coragem e ternura. Percebem como o corpo guarda lembranças e como às vezes amamos para compensar uma ausência antiga? Esse é o tipo de consciência que o livro desperta. Então, para vocês, se quiserem adquirir o livro, amanhã cedinho já vai estar lá no site, e é um livro digital, você pode baixar e ler e descobrir tantas coisas que você pode, a partir de agora, dizer, ó, isso é meu, isso não é. Esse projeto sentido que tiveram para mim, para ser a salvadora, para ser a que banca todo mundo com dinheiro, que só vem os folgados. Aí você vai descobrir que você pode mudar a sua realidade. E também, aproveitando, já vou contar para vocês, se vocês estão gostando desse conteúdo, me sigam nas redes sociais, e se você é terapeuta ou quer ser terapeuta, nós temos um curso online também. É só você entrar lá no site e acessar, veja o conteúdo, e você vai aprender as 5 leis biológicas. Você vai entender o que o seu corpo, o corpo do seu consultante, está tentando solucionar. E garanto, meus queridos, que os seus atendimentos, olha, vai ficar super, super, super. E vai vir muitos clientes porque você vai na origem biológica do sintoma. Eu vou viajar, vou para a Tailândia, lá naquele Festival das Lanternas, vou fazer um retiro também, e amanhã eu já embarco e volto somente o dia 26, e durante esses dias eu quero ver se eu consigo trazer alguma coisa interessante aqui para vocês também. Então, desejo um bom descanso e espero que esse conteúdo contribua para que você descubra que você tem
um lugar e é só seu. E você pode decidir a partir de hoje, você decide a tua vida. Não ficar nas decisões dos nossos ancestrais, dos nossos pais aí. Então, é possível sim ter uma vida leve, tranquila e, por que não, com férias, com poder desfrutar. Porque parece, hoje eu estou entendendo. Antes eu dizia, nossa, estou com a agenda cheia. Era como se fosse um status. Não tenho tempo, não tenho tempo. Só que eu descobri que ter tempo, poder olhar para nós e tirar férias também, e poder alimentar a minha alma para que eu possa trazer algo de qualidade, queridos, é um valor muito grande. Então, um beijo.